está a chamar. Se alguém que tiver coragem para assumir certos desafios e para tomar certas decisões, independentemente se for homem ou mulher, e que se tem condições de tirar certas posições. E que se dá. E deixa eu ver nunca te aquilo que nunca choca. É verdade. Porque quanto mais for poder de decisão a priori, maior é peso da própria decisão. Portanto, sem coragem, nunca tem que chegar lá. Nunca tem que chegar lá. Agora, meu safrão, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. É uma luta todo dia. É uma luta permanente e cotidiana. Os que estão ouvindo? Amigos que estão ouvindo um bocado e acreditam. Mas é possível fazer mais e fazer melhor. A mim acredita que é possível fazer mais e fazer melhor para esse país, primeiro. Mintate é possível fazer mais e fazer melhor. Se me deixaram que era possível fazer mais e fazer melhor, gastávamos luta. Mintate é possível ter melhor medidas e políticas direcionadas a mulheres. Mas classes vulneráveis também. A setor empresarial também. Mintate é possível, mintate é tão evidente. É possível fazer mais e fazer melhor que me tinha convicto na coisa de defender que mintate é tenta queimar meu nível de convicção e determinação. Que tinha vezes é confundido com arrogância. É que arrogância é convicção, é crença, é determinação. Yes. Mas tinha vezes é arrogância. Porque ninguém tem medo foi aquilo que ninguém pensa. Mas a minha geração, pós-independência, a mim quer dizer, a minha geração, que vem depois de luta, a mim nasce num país independente, em que não tem um fundador de nacional, que é Amílcar Cabral, que morre para que mim e outros possam pensar para a sua própria cabeça, no seu tempo. Portanto, a mim alguém que cada pensa para mim. Minta pensa para mim, então assume riscos de coisa que está pensa. Então assume tudo consequências. Mas a mim, que pude pensa para a cabeça, alguém que pude pensa para mim, como não coisa que está pensa, não, para que não tem independência nacional? Yes. Para quê? Intate me está ligado. Intate me está ligado. Meu desculpa, fala muito entusiástico. Traduction. Tu es en train de traduire? Non, je prends le micro. T'as grave de traduz. Non, mais on a besoin de traduction. Là, c'est toujours au rapport à la femme, à sa croyance et en elle-même. La femme, le fait que, est-ce qu'elle croit en elle-même par rapport à justement l'entrepreneuriat ou ce qui doit être fait. Et pour résumer le plus, c'est que... Oh là, résumé encore? Bah oui, mais après c'est trop long. Sinon tu traduis. Non, vas-y. Ok, vas-y. Voilà. Du coup, tu m'as fait prendre le fil. Dans ses convictions. Oui, voilà. Pourquoi qu'elle dit qu'elle assume ses convictions? Parce que déjà, c'est une personne qui est née après l'indépendance, après la lutte. Donc, et le fait d'être née après la lutte, et qu'aujourd'hui, elle est née sur un pays libre. Et Amilcar Cabral a donné sa vie justement pour qu'on puisse penser par nos propres têtes. Donc, c'est une personne qui n'accepte pas que les autres pensent pour elle. C'est une personne qui assume ses actes. Et comme elle a la conviction et elle fait ça parce qu'elle croit, ça peut être interprété comme de l'arrogance. Voilà, c'est pas une arrogance, mais comme elle y croit et que c'est sa conviction qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire pour le mieux, donc qu'elle se braquera jusqu'au bout, effectivement, parce que ça en vaut la peine pour le pays, ça en vaut la peine justement pour ces combattants pour Amilcar Cabral dans ce pays libre, et que nous puissions passer par nos propres têtes, nos propres actions, et qu'elle assume justement et pour les femmes entrepreneurs également, le message en réalité c'est que nous femmes nous devons assumer, et qui est le plus difficile, c'est prendre des décisions quand il faut trancher, quand la situation est très difficile et qu'il faut prendre la décision en tranchant.
et assumer la décision qu'on a prise. Et c'est là la force de la femme, justement, et que si elle tranche, elle prend ses décisions, ça aura plus d'impact. Et quand tu prends une décision tranchée à un moment donné, ça démontre ta force de conviction. Yes. Mais en retour, tu peux avoir aussi le bâton, mais une fois que la décision elle est prise, parce qu'il faut trancher, parce que la situation est difficile, c'est ça justement qu'elle dit qu'elle en est fière et que c'est ce qui lui permet d'avancer parce qu'elle y croit. Elle assume. Croit que c'est possible et elle assume ses décisions. Voilà. So she takes responsibility. Sorry? You take responsibility. Yes. Exactly. I think that you have to have courage to do what have to be done. Ça, c'est toi qui vas traduire. Relativamente àquela questão de investimentos, oportunidades, possibilidades. De algum tempo a esta parte, temos vindo uma agenda de transformação económica do país. Por quê? A mim chama qualquer país para desenvolver tem que ter uma visão de onde é que queremos chegar, para não poder saber que caminho que tem que fazer, para não estabelecer metas claras e não percorrer aquele caminho. Então, chama aquela, eu estou prometendo, da minha opinião, muito sincera. Então, chama honestamente, dizer que está falta na Cabo Verde é visão. Nunca pode ter um país governado com medidas avulsas. Hoje ainda toma medida, ainda tenta, se cada amanhã está mudando. Ainda tem uma manifestação numa ilha, pressionado, ainda decide. Depois que a outra ilha reclama, que toma uma decisão que está contraria aquela outra decisão. Não, eu o que não quero fazer de Cabo Verde daqui a uns anos? Para onde que não quero para Cabo Verde? Então, tinha aquela primeira decisão que eu tenho que tomar. Não querer de facto um país com desenvolvimento sustentável no horizonte de 2030, então, tinha não se tudo lucro. Então, tinha aquela tudo partidos têm consenso, mas não quer um país desenvolvido e desenvolvimento sustentável até 2030. Agora, primeira questão que me pergunta, e tem perguntado ele sempre, é Cabo Verde está a crescer a 5%. Até que ponto que o crescimento ali está reflete na vida de pessoas? Porque ao que alguém está perseguir desenvolvimento, não é propositalmente interessante. É para que desenvolvimento reflete na melhoria de vida de pessoas. Pessoas têm que sentir para isso desenvolver. É que são indicadores podem ser uma coisa. Mas na minha vida tem que sentir, uma vida se melhora. Aquele outro tem que sentir, aquele tem que sentir. E quem é que tem que sentir primeiro? É aquele que se passa mais mal. É aquele que tem mais dificuldade. É aquele que não tem um crescimento inclusivo. Como tem países que crescem a 8%, a 10%, mas que tem níveis de pobreza elevadíssimos. É aquele crescimento em Cabo Verde de crer? Na minha perspectiva, não. Está interessante até porque, apesar de combate à pobreza que foi feito, ainda não tem um grande número de pessoas pobres e um grande número de pessoas exatamente mulheres. E a quinta fala na agenda de transformação económica, o que é e pega primeiro naqueles setores estratégicos e trabalha-se com reformas que é necessário. E que com medidas paliativas nem medidas avulsas. Turismo. Começando num setor estratégico que a galinha dos ovos do ouro de Cabo Verde. Esse setor muito econômico. Não tem fundamentalmente turismo ligado a 12 ilhas. Mas não tem que transformar esse turismo ali. Que beneficia todo o território nacional. E o que não está a fazer? Não está a fazer sempre move destinos internos. É que é possível. É que é possível. Não está a fazer sem ter produtos de valor acrescentado. É que é possível. Nunca pode ter um turismo que cada aproveita de queijo de fogo, ou café de fogo, ou de aguardente de Santo Antão, ou de peixe. Nunca pode ter nele. Nunca pode ter um turismo que cada valoriza as obras de arte, música, tapeçaria. Nunca pode ter um turismo que cada valoriza extraordinariamente peixe, a lagosta, porque lagosta ali é aquela lagosta que não está na escola, com toda a sinceridade. Mas nunca tem que ter aquela visão ali para o trabalho, cadeia de valores, não que não se está a fazer produto ser produzido, para ser embalado, transformado, para ser transportado, para chegar com qualidade e certificação, é a única que precisa.
lá entra sobre a questão que é agricultura. Que visão que eu tenho para a agricultura? Para que esse produto ali, de facto, chegue ao que tem que chegar. Fazer os seus investimentos na agricultura, fazer isso. Agora, não tem que, primeiro, consolida que as infraestruturas hidráulicas que foi feito, colocando-as ao serviço de desenvolvimento, para o principal problema que tem a agricultura é a água. Por isso, ali trabalho para captação de água por um lado e para retenção de água por outro lado é prioritário. Mas não tem que reduzir o preço de água, mesmo retendo e captando, como introduzindo energias renováveis, a 100% nos sistemas de bombagem, para não reduzir o custo de produção, para que o produto transforme também em produto competitivo, a hora que for comercializado. Energias renováveis, se tem coisa que nunca tem petróleo, nunca tem ouro, nunca tem água, mas dentro nunca tem vento. Mas até que ponto não se coloca aquele é o serviço de necessidades do país, serviço de desenvolvimento do país? Nossa meta tem que ser 50%. Nossa meta tem que ser 100%, o mais urgente possível. Porque não tem aquela base, não investe aquele outro. E se o país está cresce a 5%, quer dizer, o país está gera alguma riqueza. Não aproveita aquela riqueza para não priorizar investimentos nos setores que já têm retorno mais rápido, mais garantido para a população. Setor de novas tecnologias de informação e comunicação. Tinha o problema de Cabo Verde, está sendo desenvolvido, se aquele setor, está sendo resolvido, se aquele setor fosse priorizado. Porque nós não temos que aposta, na nossa perspectiva, nos setores estratégicos, tendo em conta a realidade do país. O que é na Cabo Verde? Tem 60% de população jovem. Mas é que jovem crê legitimamente, é que estuda, é que forma, é que capacita, é que sonha, é que conhece o mundo. Agora, notamos grandes potencialidades, já não foi referência a nível de nossa região, para a modinose, produtos que apresenta, que desenvolve. Não tem cabos de fibra óptica, mas não continua a falar de necessidades físicas. Ao passo que não pode ter uma universidade aberta que chega a todo o município, mas através das novas tecnologias de informação e comunicação. Não está a falar de informação social, é muito importante, já tem um rede, mas não está conseguindo levar informação para todo lado. Se for assim, nunca está conseguindo. É preciso diversificar e alarga através de ensino à distância. Agora, para desenvolver tudo o que é ali, nós imaginamos quantas empresas que tem que mobilizar, quantos empregos que está a gerar e satisfação que está a criar numa população que é maioritária e que tem que sonhar para o país desenvolver. É que se a juventude deixa de sonhar, o país está parado, começa a regredir. Nunca pude brincar porque não. Então, o que mim está a fazer para ser força médica? Não está a tomar aquelas medidas que tem que tomar por reformas que essa tomar. Toma medidas paliativas sem ter em conta nossa realidade, sem ter em conta, mas tudo medida que também se entende logo no princípio, mas é necessário para o desenvolvimento, sem que nunca te desenvolve. Não está continua a tomar passo, porque tem outros que se aceleram, tem outros que se tomam lá, aliás, é que é por acaso, que ele perde posições na indústria do business e, sobretudo, na indústria de competitividade. Porquê? Todavia não estou a ver anúncio de medidas. Há que as medidas que estão feitas e porquê? Porque há outros que estão a fazer mais e melhor do que nós. Igor, esse tem mais capacidade, esse tem mais capital humano, esse que tem. Esse que tem. Portanto, aqui alguma coisa está falha. Alguma coisa está falha. E não tem que ter coragem de encarar de forma aberta. E tinha partilhado conosco uma coisa aqui muito profunda. Me promete na cabeça, mas nunca te arrepende por não ter feito e não ter dito aquilo que eu deveria ter feito e ter dito. Fernande. Juste ce qu'elle a dit à la fin, là. Non, non. Mais pourquoi tu... Et nous, on a besoin. Toi, tu vas faire ton truc après, mais nous, on a besoin de la totalité. Parce que je prends des notes. Voilà, c'est que elle se focalise sur le développement économique. Le développement économique pour avoir, parce qu'un pays ne peut pas se développer s'il n'a pas de vision.
Et donc, mais pour avoir un développement économique, il ne suffit pas uniquement de faire des textes de loi ou qu'il y ait une évolution, le pays a une évolution de 5%. Mais comment la population vit cette évolution? Est-ce que cette évolution de 5% arrive à celui qui est plus nécessiteux? Là est la question. Et aussi, elle est contre le fait de faire des textes, un jour oui, un jour non, ça va, ça vient. Il faut que les textes soient suivis d'action. Donc, en fait, ces textes reflètent les nécessités du pays. Parce que, comme on dit, c'est bien beau de prendre des mesures, mais si ces mesures ne sont pas pour un but des besoins du pays, elles n'en voient pas la nécessité. Yes. La principale nécessité, c'est l'eau. Et aujourd'hui, en fait, il y a des investissements. Mais attends, Cathy, elle finit la traduction. Oui, mais c'est bon, elle est dans le... Ah, tu comprends? Oui. Ah, ok. Voilà, ce qui a été dit, c'est qu'il faut utiliser, nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de diamant, mais nous avons des ressources naturelles qui sont le vent. Et justement, il faut rentabiliser ce vent-là, les exploiter justement. Et c'est surtout au niveau, parce qu'elle a parlé de trois domaines, 3 points. Déjà le tourisme, il y a 2 îles au niveau du Cap-Vert qui peuvent porter ce tourisme-là, mais à condition que ces avantages ils soient dispersés sur les autres îles, justement, que ce soit une mutualisation des ressources. Ensuite, le tourisme, il y a l'agriculture également. L'agriculture, mais nous sachons qu'on est des îles, un archipel avec des problèmes d'eau, trouver la structure qui pourra justement aider à développer cette agriculture-là. Ensuite, après, le troisième, c'est par rapport à l'énergie renouvelable et surtout aussi la nouvelle technologie. Parce que nous avons une jeune population qui est très axée à la technologie. Nous sommes une archipel. Comment faire aujourd'hui? On se base beaucoup sur le physique. Mais aujourd'hui, comment faire utiliser la technologie pour effectivement, si on doit faire des études, pas être obligé de se déplacer, mais utiliser la technologie pour le e-learning, pour amener ailleurs ce qu'on peut faire sans être obligé de se déplacer physiquement. Ensuite, in this sense, I would like to tell you that I defend a nice state and IGOF. I think that we must advance with this in countries. A nice state, in real mean. Oh, in reality. Exactly. Yeah. Because I think that we have conditions to advance with that. But we have to propose ourselves this ambition. Without ambition, we will not be able to be there in several years, naturally. Elle a ajouté aussi par rapport aux jeunes, on va dire qu'il y a 60% de jeunes qui souhaitent avoir accès à l'apprentissage, à la formation, aux études, et que malheureusement on est centré dans une île principale où il y a cette possibilité d'apprendre dans une université, mais cette université doit faciliter cet accès pour les autres îles, parce qu'il y a d'autres îles qui n'ont pas ce, comment dirais-je, accès, cette facilité d'accès. Donc ça veut dire au fur et à mesure du temps, l'étudiant en soi, il va se sentir défavorisé par rapport aux autres, et le futur du Cap-Vert, c'est les jeunes. Ouais. Ils ont droit, et eux-mêmes aussi, ils ont droit à avoir cet accès et de pouvoir montrer quelles sont ces nouvelles idées, quels sont ces nouveaux projets pour le développement. Sinon, certains jeunes seront discriminés par rapport à d'autres. E neste momento ele toca na 12 pontos de forma muito resumida. A gente fala no setor estratégico, do nosso ponto de vista, tendo em conta a nossa idade, mas tem setor que é tão caro para a PICV, que é tão importante, que é a saúde, que nem sempre terá a importância que ele faz. Saúde para nós é direito fundamental de facto. Por isso mesmo, a hora que não está para setor estratégico para desenvolvimento, para crescimento, e tendo em conta aquele crescimento ele tem que ser sentido para todos, no setor fundamental que além de rendimentos, saúde e educação. É que é possível não ter saúde que transforma num luxo. Não. Nós, o próprio governo, e não pensar sempre para repetir,
Me precisa avançar com um pacote de cuidados essenciais, já, que é acessível a todos. E na mulheres, o que é que me está colocando naquele pacote de cuidados essenciais? Mamografia. Exames no ovários e na úteros, para não isso não se reduz, de facto, que é as doenças que mais têm atingido a mulher. Mas não tem que começar primeiro com cuidar de pacotes essenciais. Não está batendo melhorando, mas ainda nunca estão. Não tem NPS que tinham recursos, é verdade. Mas recursos de NPS, na nossa perspectiva, deve ser de primeira necessidade realmente do país. Por isso que houve uma altura que o NPS participa na capitalização de Eletra, na altura que Eletra estava mal. Eletra hoje já é uma empresa tão possível que se para não ser privatização. Mas foi preciso fazer investimentos. E é no setor estratégico, além de saúde, que a NPS tem que estar atento. E ali ainda chega na questão de privatização. Eu falo muito claro, nunca é contra a privatização, que a ICB também é. Mas a privatização tem que ser de interesses de país em primeiro lugar. Não é possível, não privatiza ativos estratégicos do país sem garantia uma primeira Cabo Verde que está ganhando terra. E não tem que ter informações concretas na privatização no setor estratégicos, tem a ver com soberania. Um país que é ilha, se privatiza tudo questão de transporte, e tem que pensar se tem soberania. Ou que privatiza tudo questão de energia, e tem que pensar se tem soberania. Ou que privatiza tudo questão de telecomunicações, sem ter poder de influenciação sobre decisões estratégicas, e tem que pensar se tem soberania. Porque privatização pode ocorrer, mas tem medidas que implicam a vida do país que o Estado tem que ter uma palavra a falar. É que pode deixar. E não te apoia setor privado. Mas, por alguma razão, tem setor privado e tem Estado. Porque o Estado também tem que assumir custo que o setor privado que pode assumir. E é que é legítimo que nos espera no setor privado de assumir custos, por exemplo, de insularidade do país, que é o Estado que tem que assumir. Nunca pode esperar para o setor privado assumir custos de nossa realidade arquipelágica que depois alguns produtos ou serviços ser mais caro do que atualmente deve ser. Que ele parte lá, é Estado que tem que assumir. Ele tem que fazer de forma pensada. Ele tem que fazer de forma particular. Não queria terminar nesse baixo, vamos fazer o seguinte. O único grande constrangimento que tem o desenvolvimento de vários setores no país é o custo de energia e de água. Qualquer política concreta que se seja implementada, porque seguramente a mesa está falando, meta paga contas astronómicas de energia, mas quantos postos de trabalho que ele gera? Quantas famílias que estão trabalhando nessa empresa? Então, é que é preciso hoje para custos de produção de uma forma estratégica, é preciso sempre. Ali não tem regulação, não tem agências reguladoras, está fixa preço e eles têm que ter uma autonomia. Nunca se falir, o governo nunca pode intervir na agência de regulação, mas o governo pode decidir subsidia de acordo com prioridades de alimento estratégico do país. E aquilo é que está a ser feito. É subsidiação para custos de fatores de produção que acaba ter um impacto extraordinário nas empresas, na sua produção e, consequentemente, na geração de postos de trabalho. E como já fala que eu gosto, agora já falo. Traduction. Là, elle dit le secteur le plus important et très important, c'est le secteur de la santé. Le secteur de la santé, notamment la santé liée à la femme parce qu'il y a on ne peut pas être tributaire justement de délaisser justement au niveau de la santé, surtout pour la femme. Il faut mettre en place tout ce qui touche la vie de la femme, c'est-à-dire il faut faire la mammographie, il faut faire les visites gynécologiques par rapport aux ovaires parce que ce sont des maladies qui touchent les femmes qui peuvent aller
Et surtout que ça doit être un droit fondamental. Système de pour chaque protection sociale. Citoyen. Ça ne doit pas être un luxe en fait. Ouais. Tout citoyen capverdien a le droit d'avoir une couverture D'être couvert. sociale et que ça ne soit pas simplement un luxe juste parce que j'ai les moyens d'avoir cette couverture, je vais me permettre. Parce qu'à la fin, comme une femme, comme elle le disait, la femme elle a besoin d'avoir un suivi médical par rapport à un contrôle à la mammographie, l'endométriose. Voilà, son but ce serait de créer un package accessible, voilà, un pack accessible aux femmes pour pouvoir se contrôler et pour éviter par là la prévention de maladies. Et que la prévention soit à tous les niveaux, c'est pas parce qu'on n'a pas, que ça ne soit pas un secteur de santé pour ceux qui ont les moyens à haut niveau. Exactement. Que ça soit pour tout le monde. Et aussi un autre point très important, la privatisation. Quand on est dans un pays, enfin un archipel comme le Cap-Vert, elle n'est pas contre la privatisation, mais il faut quand même rester souverain. Il faut rester souverain de la privatisation. C'est-à-dire quand même, il faut pouvoir avoir une action limite majoritaire pour ne pas perdre le contrôle de tout ce qui est privatisation. C'est-à-dire si on privatise tout ce qui est transport, mais il faut rester souverain, parce que étant donné que nous sommes une archipel, si nous ne sommes pas souverains, ce lien entre les îles vont nous échapper. Donc c'est très important la privatisation, mais une privatisation contrôlée. Et ensuite, il y a aussi le fait que l'État doit aussi se sentir responsable au niveau financier du développement d'une entreprise industrielle par exemple, car ce n'est pas simplement le secteur privé qui doit avancer les frais, l'État aussi doit se sentir concerné pour que le secteur puisse se développer à long terme. Et c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'ils ont besoin aujourd'hui. En fait, c'est un problème de souveraineté. Si on laisse les entreprises prendre tout, eh ben, le pays, il est plus souverain, il perd son indépendance. Tout à fait. Et il y a aussi le fait... Oui, c'est ça. C'est ça. Au niveau de l'électricité ou l'eau, où la population estime que le coût est très cher, le fait justement, il faut pouvoir réguler cela. Par exemple, pour une entreprise dans l'imprimerie, la topographie, il faut voir le nombre d'emplois que cela génère. Donc il faut revoir tout cela pour que ce poids-là ne soit pas trop excessif, mais que ça puisse justement, en générant de l'emploi, on puisse développer et revoir ce coût-là, pour pas que ce soit une charge trop importante. Et ça profite au peuple. Ouais. Voilà. Et après, elle dit qu'elle avait assez parlé. Non, mais c'est très enrichissant, franchement. J'espère avoir résumé en gros ce qui s'est dit. Non, je voulais dire, quand elle parle, quand la présidente du groupe elle parle, en tant qu'une femme africaine, je peux le dire mieux en anglais, mais en français, c'est parle français. Vas-y. Parlez anglais. Okay, you know, because what I'm trying to say is like, you know, when you talk, it comes out very passionate. So sometimes, like, you know, with the women, you know, because in Africa, we're not really used to see women, you know, going forward. And plus the mentality of our countries, women are supposed to be behind. Yes. So when she talks like this, I can feel that you talk with passion. But it can come across with other people, like, for example, arrogance, and women are frightened to see, you know, because normally what she does, men are the one that are supposed to be behaving, you know, the way she's behaving, and maybe that's why she's having, you know, like, I don't know. I understood. I do understand. But yes. I think that we have to assume all the duties of our life with passion. I think that it's not being, I don't know, I refuse to pass into life, to see the life passing. Like a tourist, yeah. I prefer to fight, to lose, to try again, to lose, until win, but living. Elle préfère
essayer, perdre, essayer, tomber, mais toujours se relever jusqu'à ce qu'elle va gagner. Tu sais, tu peux traduire en ta langue là. Quand tu parles, quand toi tu parles, tu dis tout le temps, elle dit j'étais, j'ai fait, si je finis. Moi, je voudrais entendre qu'elle dise, comme elle a dit là, qu'elle ne va pas partir sans avoir gagné quand même. Ah oui, espoir. Voilà. Une note d'espoir. Mais c'est ce qu'elle a dit, elle va se relever. M'a écrit um mensagem, mas nunca tinha que sair sem ter vitória. É uma mensagem de positividade e de vitória. A liberdade é mais importante, é alguém está sempre disponível para luta, para assumir lutas para ser país. Nunca tem uma obsessão para... Traduire. Okay. I am very proud to be president of PAICV because I believe in the causes of PAICV. Yeah. And I respect all the fight done for our independence. Yeah. So I can tell you that I will be fighting. Where? I don't know. But I can guarantee you that I will not give up of the causes that I defend. Well done. Obrigada. Thank you. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade, uma mulher muito ocupada, como muitas de nós, também por este impulso e esta passagem de energia positiva. E vocês também, muito obrigado por estarem aqui connosco e conhecerem um bocadinho também. Qui peut traduire? Elle est en train de remercier. Ah oui, d'accord. De remercier en disant que la présidente du parti a un agenda très occupé. Oui. Et pour remercier justement de nous avoir Reçu. et de se rendre disponible pour nous, que c'est un exemple à suivre et que Yes. c'est surtout des remerciements pour Yes. notre cause. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.